Olá, meninas! É uma alegria muito, muito grande a gente iniciar essa jornada juntas, a nossa caminhada com propósito para mulheres. Então, ao longo do ano todo, a gente vai falar sobre um capítulo por mês sobre esse livro. Eu já comentei do livro com vocês, né? Uma outra mensagenzinha mais curta. Então, a caminhada com propósito para mulheres da Kate Brazelton. Chique, né? Difícil. E o livro tem 13 capítulos. Em algum mês a gente vai ter que fazer 2 capítulos, mas a gente vê isso mais para frente. Enfim, propósito é nosso de lermos, de refletirmos sobre um capítulo por mês, tá bom? O primeiro capítulo aqui, eu já estou lá na frente, gente. O primeiro capítulo, ele tem como título uma pergunta, e a pergunta é assim: a sua vida está fora de sintonia? E eu acho que essa pergunta pode atingir algumas de nós bem cheio, né? Acho que para algumas a resposta vai ser simples, sim, minha vida está em sintonia, para outras está totalmente fora, para outras vai estar mais ou menos. Enfim, eu tenho certeza que alguma de vocês já pode ter se sentido como se a gente estivesse correndo numa esteira. Eu acho correr numa esteira uma delícia, na verdade, mas nessa reflexão vai ser mais ou menos assim. Eu estou me esforçando bastante, estou aqui suando, e quando eu olho para trás, eu estou no mesmo lugar, entende? O mundo que a gente vive, ele exige que a gente sempre esteja fazendo alguma coisa. É uma lista de tarefas, trabalho, família, casa, ministério, muitas vezes na igreja. Então, o problema não é a ocupação que a gente está fazendo, mas essa sensação que a gente tem de a gente estou gastando a minha energia com coisas urgentes, mas elas são de fato importantes? Nem sempre, tem? Então, a autora, a Kate, ela nos convida a fazer esse diagnóstico aqui. Você está em sintonia? Então, os sintomas de uma vida desincronizada, por assim dizer, eles podem ser bem claros. A gente pode pensar no estresse constante, ou a culpa, né, de a gente ter tempo para aquilo que realmente importa, como o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com algum familiar, nosso marido, filhos, sei lá o que pode ser, entende? Ou quem sabe pode ser aquele persistente senso de vazio, entende? Ou de que alguma coisa fundamental está faltando na minha vida. Então, esse capítulo 1 aqui, ele nos convida a parar. Parar de simplesmente reagir aos nossos eventos, entende? E a começar a viver de uma maneira mais intencional. E a admissão é bem honesta aqui. Eu não consigo fazer isso sozinha, entende? A minha vida precisa de um realinhamento. E qualquer realinhamento pode ser, tem que ser um realinhamento divino. Para gente que tenha fé em Deus, que confia em Jesus, esse realinhamento não pode ser de um simples livro de autoajuda, coisa que não é, tá bom? É, mas ele tem que ser algo que vem de Deus para nós. E a Kate aqui, ela é muito sincera nesse livro, eu gosto bastante dessa autora. Quando ela começou a buscar esse propósito na vida dela, ela era uma mulher recém-divorciada. E ela fala assim, era um caos, entende? Ela disse como ela começou a se sentir inútil na vida. Ela teve a graça, né, de, apesar do divórcio, ter um ex-marido muito bom e que era um excelente pai para os filhos dela, muito, muito presente. Então, com isso, ela passou a ter o quê? Mais tempo. Olha só que ironia, né? Mas eu tinha menos roupa para lavar, menos coisa para cuidar, e foi como se esse tempo todo que ela tinha mostrasse para ela quão sozinha ela estava, quão desiludida ela estava, quão grande era a insatisfação que ela vivia. Era um vazio interior, uma melancolia, um sufoco, um desespero. Gente, eu não estou exagerando, essas palavras estão todas aqui no livro, grifadas aqui. É muito interessante. Ela prossegue contando sobre essa jornada dela, que durou mais de 10 anos. E quando eu pensei em trabalhar esse livro com você, eu preciso ser bem sincera, eu pensei assim, gente, vamos fazer isso em um ano, porque menos tempo não daria para a gente fazer. Assim a gente não sobrecarrega nenhuma de vocês, para a gente não fica pesado também. Mas eu pensei assim, é um alvo possível para todas nós. Beleza, um livro em um ano.
Mas aí veio outro pensamento, falei assim, Senhor Jesus, um ano é muito tempo para a gente ficar buscando o nosso propósito. E foi muito legal como Deus respondeu para mim. É como se Deus estivesse falando mais ou menos assim, né? Eu vou interpretar aqui o que Deus falou para mim, para vocês agora, como se ele tivesse falado assim, Ei, Mariana, muitas de vocês estão nessa busca por mim, de propósito, a vida toda. Um ano não é muito tempo. E foi mais ou menos isso que a autora passou. E daí é como se Deus falasse assim: se dedique a esse processo. Isso trouxe uma calma e uma paz muito grande no meu coração para eu passar isso e para eu estar vivendo isso com vocês durante esse ano. Então, com essa confirmação e essa paz vinda do nosso bom Deus, eu trago esse material aqui para vocês. Mas aqui que ela continua falando que foi um processo de jornada espiritual muito, muito intenso. Ela colocou muitas perguntas diante de Deus. Era como se ela estivesse falando assim: Deus, a minha vida se resume a isso? Por que que eu sou tão infeliz? Por que que eu sou um fracasso como cristã? Eu posso ainda ser uma pessoa útil? E eu acho isso tão maravilhoso, não essa crise toda, né? Mas o fato de termos um Deus a quem podemos direcionar todas as nossas perguntas mais profundas. Para mim, esse é um dos grandes segredos da vida, da gente poder colocar as nossas questões diante de Deus. E ela continua falando de uma sensação de total inutilidade e de 3 passos, de uma maneira resumida, que ela teve ao longo desses muitos anos, gente, foram mais de 10 anos, ela fala, pelo menos, tá? Que Deus foi trabalhando com ela. E o primeiro desses passos, ela fala que foi a Índia, ela coloca aqui no livro como a Índia. A mãe dela deu uma fita sobre um filme da Madre Teresa de Calcutá, mais ou menos assim. E ela ficou tão tocada com aquilo que ela resolveu viajar para a Índia para ver de perto o trabalho da Madre Teresa lá. E ela achava que ali, que com aquilo ela poderia entender o seu propósito de vida. Lá, quando ela foi, trocentos anos atrás, gente, ela chegou à seguinte conclusão. E depois ela fala que essa conclusão foi errada, tá? Mas a conclusão que ela chegou naquele momento foi: ok, se eu fizer uma grande contribuição na vida de pessoas necessitadas, que é o trabalho da Madre Teresa, e aqui não é sobre dinheiro, é sobre tempo e dedicação, ela colocou assim: se eu me sentir bem fazendo isso, isso será o meu propósito. E depois, mais tarde, ela entendeu que não é bem assim. Enfim, vai ter um livro todo para a gente ir descobrindo os propósitos e como que ela vai entender. Mas ela coloca o segundo passo. O segundo passo foi o Viktor Frankl. Algumas de vocês, eu imagino que já devem ter ouvido falar um livro, eu tenho esse livro aqui, li o ano passado até, que chama Em Busca de Sentido. O Victor, ele foi um sobrevivente do Holocausto e ele tem uma história, assim, gente, tremenda. Ele é um pai da logoterapia, ele tem diversas ferramentas para ajudar, né, nesse processo terapêutico. Eu uso aqui com os meus clientes, algumas delas que são muito profundas, assim, muito legais. E ele fala bastante sobre o anseio do ser humano de ter um significado na vida. Ele não menciona Deus diretamente, mas a Kate, ela confirma essa teoria dele, né, os pontos que ele traz no livro, com o desejo de que Deus tem que nós sejamos guiados por propósitos. E isso eu acho muito legal porque pode trazer uma tranquilidade ao nosso coração de que esse desejo que eu tenho de ter sentido na vida não vem somente de uma cabeça inquieta, de um coração borbulhento, de uma ansiedade humana, mas ele vem primeiramente de Deus, entende? Deus nos faz com propósitos. Enfim, e o terceiro ponto que ela coloca no livro é a Saddleback, eu acho que é mais ou menos assim, que é uma igreja americana, é a igreja daquele pastor que ficou bem famoso, uns 25, 30 anos atrás, agora já deve fazer muito tempo, que ele fez aquele livro Uma Vida com Propósitos. E ela disse que ela passou a congregar ali, e ali ela aprendeu que ela precisava quase que uma transfusão como pegando a ideia da transfusão de sangue, mas uma transfusão de propósitos regularmente.
Quando eu li esse termo, eu confesso que eu achei bem estranho, mas eu preferi seguir lendo o livro do que julgar previamente. E foi interessante que quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, já estou exercendo o fruto do espírito, né? Que pelo menos aqui é a paciência um pouquinho, né? Porque eu sou às vezes, né, um pouco impaciente para algumas coisas. Mas enfim, e daí ela falou, ela meio que resumiu isso, dizendo o que que ela aprendeu passando a fazer parte daquela igreja ali, né? O que que ela foi ensinada, o que que ela foram quase que propósitos que ela aprendeu, por assim dizer, princípios, melhor. Primeiro que ela coloca, assim, que Deus criou cada um de nós para conhecer a Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. Deixa eu abrir aqui na página que vai ser melhor. Conhecer a Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. E esse é um propósito em comum que nós temos. Isso é muito legal, porque foi para ela, é para vocês, é para mim também. Então, isso é maravilhoso, porque nos une. E, gente, eu não acho que é tão difícil, entende? A gente viver o nosso dia a dia buscando conhecer o nosso Salvador. Eu acho isso, assim, na verdade, maravilhoso. Outro ponto que ela coloca é que Deus quer que a gente sirva Ele no ministério, que a gente o honre com as nossas vidas, que compartilhemos, né, as boas novas do Evangelho. E eu pensei assim, quando a gente encerra um dia, uma semana, um mês, a gente pode olhar para trás e pensar: será que eu servi ao Senhor? E se a resposta for sim, a gente pode ter uma convicção que a gente já está vivendo o propósito de Deus, ou parte dele, pelo menos. E, obviamente, tem muito mais para a gente, né, para ser descoberto, mas isso já dá uma grande direção de vida para a gente, uma paz, e nos coloca nessa sintonia com Deus. Então, eu gosto muito de respeitar esse processo. Uma coisa que eu faço até quando eu estou trabalhando com as pessoas, às vezes as pessoas vêm para mim e estão com uma certa ansiedade, eu quero mudar, eu quero dar uma volta de 180 graus na minha vida, viver tudo de uma maneira tão diferente. E eu penso assim, se a gente conseguir mudar um ângulo de 2 graus, lá na frente o nosso resultado já vai ser tão diferente. Então, a gente celebrar essas pequenas mudanças de direção, eu acho isso assim fenomenal. Enfim, que ponto meu. O terceiro ponto que ela coloca, e que é um ponto óbvio, mas muitas vezes ignorado por nós, que ela fala assim, que um outro propósito que é Deus que coloca nas nossas vidas é para a gente viver relacionamentos com outras pessoas. E quando a gente entende esses propósitos, nós temos a oportunidade de olhar para a nossa vida e começar a fazer esses ajustes necessários. Onde que eu tenho investido meu tempo? Entende? Eu tenho julgado importante amadurecer espiritualmente, ou eu sou como aquela Mariane de antigamente, que se escondia, né, atrás de uma fé simples, com a desculpa para não se aprofundar muito no relacionamento com Deus? Entende? O que é viver com propósito? Então a Bíblia ela nos ensina e a autora ela nos lembra aqui que Deus ele nos criou com, a gente pode resumir, né, 5 propósitos básicos. Um seria a adoração, a comunhão, o discipulado, ministério e evangelismo. E o erro que muitas de nós cometemos é pensar que o propósito é algo que a gente tem que fazer além da nossa rotina, principalmente para a gente que é mulher, tá? A gente pensa assim: eu vou realizar meu propósito quando eu estiver à frente do ministério, num campo missionário, fora da minha casa. Só que o que que acontece com a nossa louça, com a nossa reunião de trabalho, com a fila do supermercado? Então, a revelação que esse primeiro capítulo traz é: Deus não quer que a gente largue a vida que a gente tem aqui para a gente viver um propósito. Ele quer que você una a sua vida ao propósito dele, que ele tem para cada uma de nós. Então, ele deseja que o nosso dia a dia seja como que um palco para esses 5 propósitos de Deus se manifestarem. Eu acho isso muito lindo. E aquele que ela resume, depois de muito buscar, né, o propósito de Deus da vida, que segue, né, ela diz que segue quase que um ciclo de 3 ações. E eu quero ler essa parte aqui do livro para vocês. Então, ela fala assim que o propósito de vida segue um ciclo que depende de 3 ações.
ela coloca assim: o fazer, o ser e o realizar. E daí ela diz assim: fazer hoje o que Deus pedir que eu opere na família, na igreja, na comunidade. Então, fazer hoje o que Deus quer que eu opere. Ser mais semelhante a Cristo e, antes que eu morra, realizar a obra única e ousada que Ele designou especificamente para mim. Partindo dessa verdade, cabe a mim e a você, ela diz aqui, descobrir os pormenores emocionantes da realidade desse ciclo da vida. Então, esse aqui está na página 22 e 23 aqui do livro, no primeiro capítulo, e eu acho muito legal isso, ela encerra esse primeiro capítulo falando dessa necessidade de perseverança e de grande empenho para a gente viver o propósito. E uma coisa que ela acentua bastante é que nós não devemos trilhar esse caminho sozinha. Isso foi um dos objetivos, dos motivos pelo qual eu pensei assim, a gente pode fazer isso juntas, entende? Então, por isso que eu incentivo você a buscar alguém para caminhar com você. E ela buscou isso. Foi muito legal. Alguém que possa ser para você, de repente pode ser a tua discipuladora, uma amiga na fé, alguém que conhece as etapas desse processo e tem a capacidade de inspirar você, de estimular você, até que você alcance a sua meta, entende? A quem que ela conversa, que ela fala, como foi para ela importante esse propósito, e ela conta de uma maneira muito cômica e engraçada como a irmã dela ajudou nela, e daí ela dá um exemplo aqui de como que ela foi para uma, ela faz um paralelo, né, de como que ela foi de uma vida sedentária até virar uma maratonista. E ela falou que existiu muita murmuração ao longo de todos esses passos dela. E isso me inspirou muito a propor para vocês a corrida que eu já mencionei, né, corrida ou caminhada de 5 ou 10 quilômetros. E a verdade é, eu estou empolgadíssima para isso, gente, não, porque eu sou uma pessoa sedentária e eu amo minha zona de conforto. Mas, esses dias, no final do ano passado, eu ouvi a oração de um senhor eh, que me tocou muito. E ele disse assim, e geralmente as orações, às vezes a gente esquece, né, o que as pessoas falam. E foi interessante como aquilo me tocou. E ele, na oração dele, ele agradece a Deus e traz quase que um tapa na cara pra gente, falando assim, que Jesus, ele saiu da zona de conforto dele para nós. E o que que nós não poderíamos fazer pelo Senhor? O que que é grande demais para a gente dizer assim, ah, é muito difícil isso. Jesus deixou o céu por nós, entende? E veio aqui nessa terra. O que que eu vou dizer não para Deus? Então, com essa verdade constrangedora, motivada por esse grande tapa na cara da oração desse Senhor, eu pensei, meu Deus, eu consigo correr 5 quilômetros e eu tenho que poder conseguir incentivar as minhas amigas a fazerem o mesmo. Gente, isso nasceu da minha cabeça? Não, porque essas ideias não nasceriam da minha cabeça. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu essa convicção, essa motivação no meu coração. Mas, enfim, eu gostaria de concluir essa reflexão do primeiro capítulo assim. O desafio aqui, ele é simples, porém profundo. Desse primeiro capítulo, né? É reconhecer primeiro a falta de sintonia que nós temos na nossa vida e nos render ao processo. Então, essa jornada é como que começa com esse compromisso. Eu estou disposta a parar e reavaliar a minha vida sob a luz dos propósitos de Deus. É isso. O primeiro capítulo é basicamente isso. E eu vou compartilhar com vocês depois um material que servirá de guia para essa primeira reflexão. Cada mês eu vou, né, trazer um vídeo e trazer esse material. Então, nele vocês vão encontrar os versículos chaves para vocês meditarem e perguntas assim para direcionarem o estudo pessoal de vocês. Vocês precisam ler o livro? Não precisam, mas podem, entende? Mas eu estou trazendo esse resumo justamente para vocês não precisarem parar e ler o livro. Então é como se esse videozinho aqui trouxesse esse resumo e daí as perguntas vão colocar vocês com essas reflexões para o estudo pessoal. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem vir e perguntar. E eu gostaria de concluir esse primeiro vídeo aqui
com um versículo muito lindo que a Kate ela coloca logo no início do livro, tá bem no início mesmo, gente, tá antes do índice, sumário está escrito aqui. Mas eu li e falei assim, nossa, que versículo lindo, é uma boa maneira de nós é, iniciarmos esse processo. E o versículo está em Atos, capítulo 2, versículo 28. Não sei a tradução aqui, tá ALC, que eu não sei qual que é essa, mas enfim, diz assim: Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ou seja, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E esse é o nosso desejo para cada uma de vocês, que vocês consigam conhecer os caminhos de vida e ter no coração de vocês, ter um coração de vocês cheio de alegria, cheio de júbilo que vem do Senhor. Que Deus abençoe cada uma.